muito bem-vindo você que está chegando por algum motivo aqui nesse canal. É um projeto que eu estou começando agora, que chama o canal Resgatando a Verdadeira Medicina, que nós vamos ter oportunidade, pessoal, de falar aqui sobre aquilo que eu acredito que seja a verdadeira medicina, porque infelizmente a medicina, os rumos que a medicina tomou nos últimos anos, por diversas influências, a levou por um caminho um pouco escuro. E eu vou explicar, vou ter oportunidade ao longo dos vídeos, ao longo do tempo, de explicar por que eu cheguei nessa conclusão. E nós vamos ter oportunidade de resgatar essa verdadeira medicina aqui, falarmos muito em medicina natural, em outras alternativas, como isso não tem sido abordado de uma forma correta nos últimos anos. E também eu integro nesse canal a medicina com a espiritualidade, porque no meu ponto de vista não há mais como nós separarmos a abordagem médica da abordagem espiritual também. Então vou ter oportunidade de falar aqui sobre alguns conceitos espiritualistas, vou colocar para vocês como que eu sou, como eu enxergo todos esses temas relacionados com espiritualidade, o que eu acredito hoje em dia. Então acredito que você terá um farto material aqui preparado com muito carinho para você ter a sua opinião. A ideia aqui não é eu impor o que eu acredito, a minha opinião para você. A ideia é apenas eu fornecer alguns elementos para você, com a sua consciência, com os seus estudos, com as suas pesquisas, formar a sua opinião sobre tudo isso. Por que eu acho importante a uma pessoa hoje em dia, nos tempos atuais, modernos, ter um canal no YouTube, ou que esse formato que eu estou fazendo, esse formato das pessoas terem canal no YouTube, falarem aquilo que elas gostam? Por que isso é importante, pessoal? Porque obviamente a mídia, se a gente acompanha a mídia aí tradicional, e eu, graças a Deus, hoje eu praticamente não assisto televisão, já tem um tempo, não acompanho noticiário, não ligo televisão em casa, alguns momentos às vezes para ver um filme com família, mas muito raro. Nós não encontramos material confiável nessas mídias. Nós sabemos disso, né? Coisas assim que sejam frutíferas para nós, que agreguem valor à nossa vida, nós não encontramos. E os meus últimos, digamos, mestres, tanto na área da medicina quanto na área, digamos, da espiritualidade, eu encontrei no YouTube, encontrei canais, encontrei pesquisas. Então, por isso que eu acho que eu resolvi colocar para vocês uma síntese nesse canal de quem é o Thiago, de quem é o Thiago médico, de quem é o Thiago espiritualista, o que o Thiago acredita. Então acredito que às vezes você possa se beneficiar disso, dos meus estudos. Atualmente, pessoal, eu faço um mestrado em nutrição. Descobri nos últimos anos na minha vida médica, eu tenho 10 anos de formado, que tudo que eu tinha aprendido na faculdade de medicina e nas residências que eu fiz, que foram 2 residências, uma em São José dos Campos de clínica médica, outra na USP de Ribeirão Preto de medicina intensiva, muita coisa, não tudo do que eu aprendi, muitas vezes eu tive que olhar por outro ângulo. Claro que eu sou muito grato a tudo que eu aprendi, tudo foi um fermento, digamos assim, para eu crescer depois profissionalmente, mas muita coisa deixou de ser ensinada tanto nas bases da faculdade quanto na residência. E eu vou ter oportunidade de falar aqui o que muitas vezes não é ensinado e que pode fazer toda a diferença na nossa prática médica. Então, pessoal, vou dar exemplo para vocês aqui de alguns mestres que eu tenho, que eu encontrei, por exemplo, no YouTube. Então, por exemplo, essa aqui, que chama aqui, não sei se vocês conseguem ver, que chama Carmen Balesteiro. Ela é uma espiritualista que escreveu, um desses livros que ela escreveu foi esse aqui, Eu Sou Saint Germain, que eu aprendi um pouco a abrir a minha visão espiritual, além
do espiritismo clássico de Kardec, né? Porque eu tenho uma origem evangélica, depois eu comecei a frequentar o espiritismo, fiz uma escola dentro da doutrina espírita, que é maravilhosa, só que ultimamente eu me abri para outros conhecimentos que muitas vezes também a doutrina espírita não traz. Então essa autora eu encontrei no YouTube. Outro mestre espiritual meu é o Aurion, tá? Ele também eu encontrei, e é a oportunidade de eu estar fazendo homenagem a esses meus gurus, mestres, né? Eu também encontrei no YouTube, que também fala sobre espiritualidade cósmica, que fala sobre ufologia, abre mais o conceito espiritualista, fala muito do nosso empoderamento pessoal, que nós, dentro do nosso templo sagrado, podemos encontrar todas as respostas. Não necessariamente dentro de nenhuma doutrina, dentro de nenhuma religião. O outro mestre que eu não poderia deixar de citar, que é o Laércio Fonseca, que é esse aqui. Através das palestras dele que eu encontrei no YouTube, eu me estimulei a tornar um vegetariano e me abri também a novos conhecimentos espirituais. Então, esses são alguns dos exemplos de pessoas que impactaram de forma forte a minha vida, que eu não encontrei na mídia tradicional, eu encontrei no YouTube. Então, às vezes, vídeos que a gente coloca, às vezes que parece que às vezes não vai ter muito impacto, às vezes pode estar impactando a vida de uma pessoa. E, obviamente, não posso deixar aqui de prestar homenagem a um dos meus grandes mestres e pessoas que eu admiro muito, que mudou, o auxiliou, não somente ele, mas assim, que auxiliou a minha mudança de um paradigma médico, de enxergar a medicina. Através dele eu aprendi a enxergar a medicina de uma outra forma, eu vi flores novamente na medicina, eu senti o perfume da medicina, eu senti vontade de voltar a tratar as pessoas, vontade de voltar a fazer clínica médica, que foi o professor Laí Ribeiro. Né? Então, muita coisa do que eu aprendi, eu devo a ele. Né? O direcionamento que ele deu, as fontes, a pós-graduação dele, que eu estou acabando agora de adequação nutricional, foram marcantes para a mudança da minha caminhada dentro da medicina. Então, pessoal, por isso que eu acho que é importante, por isso que eu estou iniciando esse projeto de resgatar a verdadeira medicina. Então, aqui eu vou passar para vocês um cronograma de alguns vídeos que serão colocados, que já estão gravados, para vocês acompanharem, sempre numa temática misturada, medicina e espiritualidade, mas eu vou falar antes o que mais foca determinado vídeo. Então, um vídeo médico que eu vou lançar é um vídeo que vai falar sobre a doutrinação farmacêutica nas escolas de medicina. Então, vou falar como essa praga que é a indústria farmacêutica, ela prejudica muitas vezes o ensino médico e prejudica as pessoas, né? Então vou falar um pouco sobre isso. Também vou falar sobre a importância da água, um tema médico. Vou falar sobre disbiose intestinal. Você que não sabe o que é a disbiose intestinal vai ter oportunidade de saber aqui. E vou falar sobre alguns minerais essenciais. Então esses são os 4 vídeos iniciais da parte médica. Da parte espiritualista, eu vou falar um pouco sobre a religião, como a religião nos amarra e não nos deixa progredir. Então eu vou colocar esse ponto de vista. Vou falar mais de uma outra temática, também de autodesenvolvimento, de melhoria interna, que é primeiro você, depois os outros. No terceiro vídeo sobre espiritualidade, eu vou falar sobre o medo e como o medo ele nos influencia negativamente. E essa temática no medo eu vou me basear em um autor que trouxe a yoga, né, a ciência da yoga do Oriente para o Ocidente, que é o Paramahansa Yogananda, acho que muitos de vocês conhecem ele. E no quarto vídeo de espiritualidade eu vou falar sobre meditação, como a meditação ela pode ser melhor que a oração. Vou passar técnicas iniciais para quem não pratica a meditação para começar a fazer, que pode trazer inúmeros benefícios para nós. Então acompanha aí, o próximo vídeo é sobre a doutrinação farmacêutica nas escolas de medicina. Então vou fundamentar toda essa discussão. Seja mais uma vez muito, muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui e vamos juntos. Forte abraço, pessoal!